matemática é uma das ciências mais dinâmicas criadas pelo nosso conhecimento. Muitos dizem que ela é uma ciência exata, mas eu gosto de pensar que ela é a ciência da imaginação. A matemática exige da gente muita criatividade e leitura. Por isso precisamos entender claramente o que cada símbolo significa na nossa leitura. É muito importante ler com atenção tudo o que apresenta os problemas, mas o que realmente precisamos entender é que a linguagem matemática possui significado próprio. Vamos agora para a aula desta semana do PET de nossa cidade. Se preparem e vamos juntos. Muito bom dia, pessoal. Vamos começar então agora a nossa semana 4 de matemática. A unidade temática de hoje serão números, probabilidade e estatística. Objeto do conhecimento: leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens. Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupamentos, gráficos de barras e colunas e gráficos pictóricos, grandezas e medidas. Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro. Habilidades: ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos com base em informações das diferentes áreas do conhecimento e produzir texto com síntese de sua análise. Resolver problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável, utilizando o sistema monetário brasileiro. Conteúdos relacionados: situações, problemas e operações com números. Interdisciplinaridade, língua portuguesa. A apresentação do nosso trabalho, como todo dia: componente curricular, matemática, ano de escolaridade, 5º ano do ensino fundamental. Não se esqueça que esse é o nosso PET volume 2 para o nosso município. Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas. A nossa turma é o 5º ano A2 e o nosso turno é o matutino. Não se esquecendo que estudante é o nome de vocês. Pessoal, não se esqueça que o tema dessa semana é o sistema de numeração decimal, problemas envolvendo o sistema monetário brasileiro. Nesta semana iremos trabalhar com a escrita dos números naturais e resolver problemas envolvendo o sistema monetário brasileiro. Vamos trabalhar? O que são números decimais? Você já parou para pensar nisso? O que são os números decimais? Aquela janta que eu comi ontem. Nossa, eu comi uma azeitona, mas desceu mal. Errou! Não. Números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal. Eu estou sentindo uma treta! O que é isso? De 10 em 10 para fazer a ordem. É a classificação de 10 em 10. Ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Então observa bem, presta bem atenção. A posição do algarismo dentro do número determina o valor dele, tanto para os números inteiros quanto para os números decimais. Os números decimais são com frequência usados em nosso cotidiano quando a gente vai trabalhar com o dinheiro. Decimal, pessoal, é a divisão dos inteiros, tá? Então, sempre que a gente vai falar no supermercado, por exemplo, para conversar a respeito de preço, nós usamos o real e os centavos. O centavo é a divisão decimal da nossa unidade monetária. Então, sempre que você vai fazer compras no supermercado, vai abastecer o carro, e abastecer o carro, gente, tem um problema ainda maior. E para abastecer o carro, nós temos um problema ainda maior. E não é o preço alto da gasolina.
é que durante a transformação, durante a mudança para o plano real, lá em 1994, os combustíveis tiveram uma inserção de valor para que ele não perdesse o valor corrente quando fosse transformado da unidade referência, que naquela época era URV, unidade real de valor, de URV para real. Então eles criaram um milésimo de real para os postos de combustível e os comerciantes de combustível, que dura até os dias de hoje, né? Quem sabe aí o governo Bolsonaro não olha para isso aí. Então quando você vai no posto de combustível, você vê o preço lá, um litro da gasolina tá 5,499. Mas é 5,49 ou é 5,50? Não, é 5,499. R$5,49 e 9 milésimos. Esse 9 milésimos de centavos só existe nos postos de combustível e foi uma regra criada lá na época que foi criado o real, em 1994, que perdura até os dias de hoje. Naquela época ela foi criada para que os postos e revendedores de combustíveis não tivessem prejuízo na conversão da unidade real de valor para o real. O plano real já está aí em andamento desde 1994. Já são 26 anos, 27 anos de plano real. Já passou da hora de voltar para a unidade do real inteira, né? Os postos de combustível já tiveram tempo para se adaptar. Será que eles querem se adaptar? É importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, as nomenclaturas desses números. Vamos lá? Veja agora o exemplo de como o sistema de numeração decimal está no nosso sistema monetário. Olha lá. Vamos analisar o número R$ 5,45. Não se esqueça, sempre que eu tiver o símbolo, o R maiúsculo e o cifrão ao lado dele, o R é sempre maiúsculo, tá? A leitura não é R cifrão, a leitura é reais. Esse é o símbolo para a nossa unidade monetária no Brasil, o real. Vamos analisar o número R$ 5,45. O 5 é a parte inteira, nesse caso a unidade, R$5. O 4 representa os décimos, ou seja, o real dividido em 10 partes iguais, tá? Então, R$5,04. Já o segundo 5, que está ali presente, ao lado direito do 4, nesse caso ele representa o centésimo, ou seja, que o real foi dividido em 100 partes iguais. Na leitura da nossa unidade monetária, nós não lemos os décimos, nós lemos sempre como centavos, tá certo? Então fica R$ 5,45. Bom, eu quero que vocês prestem atenção, porque o algarismo 5, ele aparece 2 vezes nesse número, mas em cada uma das vezes ele representa uma quantidade diferente, certo? Então, ó, na primeira parte, na parte inteira, ele representa a nota de R$5, enquanto os números que estão à direita da vírgula representam as frações, ou seja, os centavos. O segundo 5 que aparece lá representa 5 centavos. Ah, agora eu entendi! Enquanto o primeiro 5 representa a unidade do real, R$5, o segundo que aparece depois da vírgula representa a moeda de 5 centavos. Ah, e os 4 décimos são as 4 moedinhas de 10 centavos. Veja que o algarismo 5 aparece 2 vezes no número. Entretanto, ele representa quantidades diferentes. O 5, à esquerda da vírgula, é a parte inteira.
R$5, a nota de R$5. Indica 5 unidades, enquanto os números que estão à direita da vírgula representam as frações de um inteiro. Ou seja, o 5 do lado esquerdo da vírgula representa, nesse caso, 5 centavos. Ah, agora eu entendi! Assim, a leitura deve ser feita da seguinte maneira: R$5, 45 centavos, porque eu tenho 10, 20, 30, 40 centavos. 4 moedas de 10 centavos representa 4 décimos do real, 40 centavos. Beleza? Junto com a primeira apostila que vocês retiraram na escola ou que foi entregue para vocês, vocês receberam um quadro de valor de lugar plastificado para o uso. O quadro de valor de lugar, pessoal, é esse que vocês estão vendo aqui do meu lado. Esse quadro de valor de lugar, ele apresenta pra gente as classes e as ordens. As ordens são unidade, dezena, centena, na classe das unidades simples, unidade, dezena e centena, na classe dos milhares, unidade, dezena, centena, na classe dos milhões, unidade, dezena e centena, na classe dos bilhões. Eu não entendi o que ele falou. Eu reparei com algumas atividades que vocês andaram me mandando, que vocês não usam o quadro de valor de lugar na hora de fazer as suas atividades, na hora de fazer as suas operações. E isso acaba levando vocês a errar muito em contas e operações de grandes numerais. Nós vamos precisar muito do quadro de valor de lugar, tá? E aí vamos trabalhar com ele da seguinte maneira: quando a gente vai fazer operações envolvendo números fracionados, ou os números que têm a vírgula, é muito importante a ordem correta no montar a sua operação. Quando você vai armar o algoritmo, se você erra a posição de uma vírgula, você erra tudo. Já ocorreu no exercício dos litros, quando eu pedi para fazer a operação, alguns educandos foram lá e, professor, eu fiz de cabeça. De cabeça eu não aceito, eu quero ver o registro. E quando o educando mandou o registro, eu percebi que ele não sabia o que estava fazendo. Então é muito importante, não que você coloque o X no lugar certo. Para o professor é mais importante ver como você está pensando, e aí como eu não leio o pensamento, ainda mais à distância, eu vou depender da foto que você vai me mandar com o registro da operação que você fez. Então eu quero que você pare, preste bastante atenção, o professor vai ensinar como usar o quadro de valor de lugar para facilitar. Bom, operações com os números decimais. A adição, por exemplo. A adição de números decimais
é definido assim, como a adição de números inteiros. Ó. Devemos somar parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos, e assim sucessivamente, tá? Pode ter o número que tem milésimos, e aí vai infinitamente, tá? Na dízima periódica, por exemplo, não tem fim. O número do pi não tem fim. Em outras palavras, devemos colocar vírgula embaixo de vírgula. Para facilitar ainda mais, use o quadro de valor de lugar, o QVL, que o professor mandou para vocês, tá? Então aí, o que você vai fazer? Pega uma canetinha e escreva os números no quadro de valor de lugar. Ordem com ordem, exatamente da forma que aparece, tá certo? Mas como é que vai funcionar assim? Bom, para explicar para vocês, o professor usou aqui, ó, 1,442 mais 2,400, tá? Vamos supor que aqui nós estamos trabalhando com uma conta de litros. 1 litro e 442 ml mais 2 litros e 400 ml. Como é que eu vou fazer? A unidade, que é, ou pode ser o litro, ou pode ser o quilo, tá? Todas essas usam o número fracionário para resolver. A unidade base, que fica antes da vírgula, fica na primeira casa, a casa da unidade. Observa aqui, professor, ó, unidade, ó, 1 litro, 1 vírgula, 1 vírgula. 2 litros, 2 vírgula, 2 vírgula. O décimo é a décima parte dele. Então ele ocupa a primeira ordem após a vírgula. A primeira ordem é o décimo. A segunda ordem é o centésimo. A terceira ordem é o milésimo. Tá vendo? Então, ó, milésimo com milésimo, centésimo com centésimo, décimo com décimo, unidade com unidade. E aí eu faço a operação. 2 mais 0, 2. 4 mais 0, 4. 4 mais 4, 8. 1 mais 2, 3. Qual que é o total? 3.842. 3 litros, 842 mililitros, certo? Ou 3 quilos, 842 gramas. Seria essa a leitura desse número decimal. Ou então R$ 3,842 se fosse no posto de combustível, né? Então eu quero que você preste bastante atenção. Sempre que for fazer uma operação envolvendo os números decimais, coloca dentro do quadro de valor de lugar. Cada ordem precisa estar embaixo da sua outra ordem semelhante. Então, pessoal, quando eu vou fazer uma subtração com números decimais, é a mesma forma que eu faço a subtração com os números inteiros, tá? Operamos a parte inteira com inteira, décimo com décimo e assim sucessivamente. Olha o exemplo do professor, ó. 3 litros e 842 ml menos 1 litro e 442 ml. Vamos lá. A parte inteira, a unidade referência, o que está antes da vírgula é a unidade. A primeira casa depois da vírgula são os décimos. A segunda casa depois da vírgula são os centésimos. E a terceira casa depois da vírgula são os milésimos. Vírgula com vírgula, unidade com unidade, décimo com décimo, centésimo com centésimo e milésimo com milésimo. Para isso serve o quadro de valor de lugar. Então, subtraindo, 2 tira 2, é 0. 4 tira 4, 0. 8 tira 4, dá 4. 3 tira 1, fica um 2. Certinho, pessoal? Ah, agora eu entendi! Certinho, pessoal? Com essa explicação de como funciona a subtração com os números decimais, nós encerramos essa parte conceitual. Vamos agora para a parte dos exercícios? Eu voltarei.